Galera, tem muita gente ainda que acha que tablet é só um celular com tela grande, mas a verdade é que muitos modelos hoje em dia conseguem até substituir um notebook dependendo da tua rotina. A grande questão aqui, meus amigos, é que a portabilidade virou a chave do jogo. Não é mais sobre ter uma tela maior para ver vídeo, é sobre ter um caderno infinito na sua mochila, uma máquina de edição que não pesa nada e as ferramentas de IA que realmente adiantam o teu lado no dia a dia. E é por isso, meus amigos, que nesse vídeo eu separei os 5 melhores tablets campeões do custo-benefício. Eu fiz uma boa análise indo desde o modelo ideal para quem está com orçamento apertado até o modelo mais topo de linha. E lembrando sempre, galera, que eu vou estar deixando aqui na descrição bem separado todos os modelos que eu mencionar nesse vídeo, beleza? E sem mais enrolação, bora pro primeiro tablet da nossa lista e eu já digo que ele tem tudo para ser um dos tablets mais vendidos futuramente. E eu estou falando do Galaxy Tab S10 Lite. Ao contrário da Apple ou da Xiaomi, que muitas das vezes entregam o tablet praticamente sem nada, aqui a capinha e a famosa caneta S Pen já estão dentro da caixa. Meus amigos, só aqui você já economiza uns R$600 logo de cara. É aquele tipo de compra que te dá paz. Você tira da caixa e já sai estudando ou trabalhando sem precisar esperar um outro acessório chegar. E olhando para ele, o design continua sendo aquele em alumínio premium que muitos já conhecem. É um aparelho fino e muito leve, mas onde ele realmente evoluiu foi na tela. Aqui a gente tem um painel de 10.9 polegadas com 90 Hz de atualização. E por que isso é tão importante? Porque em 2026, galera, usar uma tela de 60 Hz já parece que o seu tablet está engasgando. Mas aqui não. A rolagem do PDF e a escrita com a caneta são muito mais naturais e fluidas. A tela dele é do tipo IPS e com um ótimo brilho. Mas se você está acostumado com o preto absoluto do OLED do seu celular, vai sentir que nas cenas mais escuras o contraste poderia sim ser um pouco melhor. Até porque, galera, foi exatamente aqui onde a Samsung economizou a conseguir te entregar um preço agressivo junto com o kit completo. Mas agora, galera, vamos para o que interessa, o que tem debaixo do capô dessa máquina. A Samsung colocou aqui um processador Exynos 1380. E se esse nome te soa familiar, é porque ele é o mesmo cérebro que equipa o celular Galaxy A35. Inclusive, galera, se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre os 5 melhores celulares, deixa o seu comentário aqui embaixo que eu trago esse vídeo para vocês, beleza? Voltando pro Galaxy S10, meus amigos, ele é uma máquina competente para o multitarefa do dia a dia. Abrir 3 ou 4 abas no navegador ou um PDF pesado e ainda deixar o Spotify rodando no fundo, ele faz isso sem suar. E para quem gosta de um joguinho para relaxar, ele roda os títulos mais populares com uma facilidade incrível. Mas um ponto de alerta aqui, ele vem com 6 GB de memória RAM. E sendo bem sincero com vocês, isso hoje em dia é o mínimo do aceitável. Se você é daquele tipo de usuário que quer editar vídeos em 4K no CapCut com muitas camadas e efeitos de IA, você vai sentir que ele vai demorar um pouco mais para renderizar e pode dar uma engasgada no preview. Ele é um tablet para produtividade e estudo, não é uma ilha de edição profissional. Um outro detalhe que também vale a pena citar aqui, galera, é que a bateria dele é de 8.000 mAh. Ele segura o tranco de um dia inteiro de estudo tranquilamente. Para resumir, galera, se você é estudante ou trabalha com escrita e precisa de um aparelho que já vem pronto para o que você precisa, o Galaxy Tab S10 Lite é a compra mais inteligente da lista para o seu conjunto de obra. Você ganha na economia dos acessórios e na segurança de um sistema que não vai te deixar na mão. Mas agora, se você achou a tela do S10 Lite pequena para sua rotina, presta atenção nessa dupla aqui, o Redmi Pad Pro e o Poco Pad. E logo de cara, eu já vou te mandar o papo reto aqui. Eles são basicamente o mesmo aparelho, mudam as cores e o logotipo atrás, mas por dentro é o mesmo coração. E isso é ótimo porque a performance dos dois é a mesma. Você pode comparar o preço entre eles e investir no modelo que estiver mais barato. O grande destaque aqui é a tela gigante de 12.1 polegadas. Galera, é muita tela. Para quem gosta de usar dois aplicativos divididos, tipo um vídeo no YouTube de um lado e o caderno do outro, é o melhor dos dois mundos. E não é só tamanho aqui não, a qualidade é uma das melhores aqui. Isso porque ele vem com a resolução de 2.5K e uma fluidez de 120 Hz. Se eu disse que os 90 Hz do S10 Lite já eram bons, os 120 Hz aqui deixam tudo com aquela sensação de manteiga. A navegação é extremamente suave. Para quem vai consumir muita mídia ou quer uma imersão maior em jogos e filmes, esses dois aqui estão em outro patamar de categoria. A construção é em metal e unibody, você pega nele e sente que é um produto robusto e que não vai dobrar na sua mochila. Mas galera, como nem tudo é perfeito, vamos ao nosso primeiro lado negativo. Comparado com o S10 Lite que a gente acabou de ver, a Xiaomi não manda a caneta na caixa. Você vai ter que comprar a Redmi Smart Pen por fora. Que assim, galera, ela é uma excelente caneta e ainda conta com rejeição de palma para o seu tablet. Porém, ela se torna um custo a mais para você se você for querer investir numa caneta.
Um outro ponto aqui, galera, sobre esses dois modelos é que não adianta ter uma tela gigante se o tablet engasga na hora de abrir os aplicativos, certo? E é aqui que essa dupla se distancia do S10 Lite que a gente acabou de ver. Eles vêm equipados com o Snapdragon 7S Gen 2. Galera, esse processador é um monstro na categoria intermediária. Enquanto o Samsung é mais focado em estudo e escrita, o Redmi e o Poco já entram no terreno dos jogos pesados e da edição de vídeos com mais folga. Eles vêm com 8 GB de memória RAM de base. E lembra que eu falei que 6 GB era o mínimo? Aqui, galera, você já tem aquela gordurinha a mais para trabalhar com várias camadas no CapCut ou até jogar um Genshin Impact sem precisar colocar tudo no mínimo. E sobre a bateria, a Xiaomi não economizou e colocou uma bateria que aguenta 2 dias de uso moderado tranquilamente. Se você é daquelas pessoas que sempre esquece o carregador em casa, esse aqui é o seu modelo. Mas agora, se você estava esperando aparecer um iPad nessa lista, chegou a sua vez. Mas será que vale a pena comprar o iPad mais barato em 2026? Galera, eu vou ser muito sincero aqui com vocês. Pela primeira vez em muito tempo, a Apple parou de brincar com o bolso do brasileiro e entregou um produto que realmente tem um custo-benefício interessante. E eu estou falando do iPad 11. Ele chegou com o processador A16 Bionic, que é o mesmo cérebro que equipa o iPhone 15. Na prática, isso significa que ele é um monstro de performance. Mas o grande argumento aqui não é só a velocidade, é a longevidade. Se você compra o iPad hoje, você tem a certeza que daqui a 5 ou 6 anos ele ainda vai estar atualizado e rodando tudo sem travar. Além disso, galera, o valor de revenda da Apple é outro nível. É um investimento que não se derrete com o tempo. A tela é de 11 polegadas com aquela qualidade de cores que só a Apple consegue entregar no IPS. Mas como nem tudo são flores e vocês sabem muito bem que eu sou verdadeiro com vocês, o maior ponto negativo aqui é que o iPad vem sem nada. Diferente da Samsung, aqui não tem capinha e muito menos caneta na caixa. Se você for comprar tudo original da Apple, você vai gastar quase que o preço de um outro tablet só em acessórios. E eu sei o que você está pensando. Eu gostei tanto do iPad pela estabilidade, mas eu não tenho R$1.000 para dar uma caneta da Apple. E é aqui que entra a minha dica lendária para vocês, galera. Você não precisa investir todo esse valor em acessórios originais. Existe uma caneta chamada Pencil WB, que inclusive eu vou estar deixando o link dela aqui na descrição. Ela custa muito mais barato e funciona perfeitamente nesse iPad e ainda tem rejeição de palma. Galera, só nisso eu acabei de te salvar uns R$600 que você pode usar para investir no próprio tablet. E falando de uso real, galera, a bateria da Apple em 2026 continua sendo uma referência em eficiência. O processador A16 consegue segurar o tranco do dia todo porque ele trabalha com muita inteligência. E um outro ponto interessante aqui, galera, são as câmeras. Eu sei que ninguém compra um tablet para ficar tirando foto na rua, mas para escanear documento e fazer videochamada de trabalho ou da faculdade, o iPad ainda dá um banho na concorrência. A imagem é limpa e o microfone é de alta qualidade. Para resumir, galera, ele é um modelo ideal para quem quer um aparelho que simplesmente funciona, sem erro de sistema, sem engasgo e que daqui a 4 anos ainda vai estar valendo um bom dinheiro. Mas agora, se o iPad que a gente acabou de ver é o rei da estabilidade, o Xiaomi Pad 7 chegou para assumir a coroa da performance bruta no mundo do Android. E eu já começo falando da tela, porque aqui, galera, a Xiaomi não brincou em serviço. Temos um painel de 11.2 polegadas com uma resolução absurda, mas o que realmente vai te deixar de queixo caído são os 144 Hz de taxa de atualização. Meus amigos, se os 120 do Poco Pad já eram lisos, os 144 aqui são outro nível para quem joga jogos de ação rápida ou até para quem trabalha com edição de vídeos e quer ver cada frame com nitidez total. Essa tela é simplesmente o que é de melhor nessa faixa de preço. A construção dele é extremamente premium, todo em metal, muito fino e com um módulo de câmera que já mostra que ele não veio para brincadeira. Ele passa aquela sensação de tablet caro que muita gente busca, mas sem precisar vender um rim para comprar. E um detalhe interessante aqui, galera, a Xiaomi lançou junto com ele a Focus Pen. Ela é uma caneta muito mais evoluída, com uma latência tão baixa que parece que você está escrevendo num papel de verdade. Mas ó, vamos ao meu papo aqui de sempre. Poder de fogo tem um preço. Diferente da Samsung, aqui a Xiaomi segue a linha da Apple e não manda a caneta na caixa. Além disso, galera, o sistema da Xiaomi em 2026 é muito rápido, mas tem aquela cara mais customizada que pode dividir opiniões. Mas agora, vamos falar sobre o poder dessa máquina. E é aqui que o Xiaomi Pad 7 mostra para que veio. Ele vem equipado com o Snapdragon 7 Plus Gen 3. Galera, não se deixe enganar pelo nome intermediário, pois na prática ele é mais rápido que muito celular topo de linha que custa o dobro do preço. E como eu disse, galera, para quem quer jogar jogos pesados como Genshin Impact ou Call of Duty no Ultra,
Ultra, ou até para quem quer editar vídeos no CapCut com várias camadas e efeitos de IA, esse tablet aqui é um absurdo. Ele não esquenta com facilidade e mantém a performance lá no alto por muito tempo. Além disso, meus amigos, ele vem com opções de 8 e 12 GB de memória RAM. E só para vocês terem uma ideia, isso aqui, galera, é performance de um notebook no corpo de tablet. Você consegue deixar dezenas de abas e aplicativos abertos e ele simplesmente não precisa recarregar nada. E para segurar todo esse poder, ele vem com uma bateria de 8.850 mAh. Não é a maior da nossa lista, mas como o processador é muito eficiente, você consegue um dia inteiro de uso pesado sem precisar correr pro carregador, que infelizmente a Xiaomi ainda não manda na caixa. E galera, se a gente for comparar, ele é um modelo que não vem com a mesma praticidade do kit completo da Samsung. Porém, você ganha uma máquina que vai rodar tudo no máximo por muitos anos. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, vamos falar do chefão, o iPad Air com chip M3. Galera, aqui a conversa muda de nível. Se o Xiaomi que a gente viu agora há pouco é rápido, o iPad Air M3 é uma ignorância. Estamos falando de um tablet que carrega o mesmo processador dos notebooks mais caros da Apple. Isso significa que pela primeira vez, a barreira entre o que um tablet e um computador conseguem fazer praticamente sumiu. Em 2026, com as atualizações do iPadOS, essa máquina se tornou o sonho para qualquer criador de conteúdo ou profissional que precisa de mobilidade total. A tela de 11 polegadas continua sendo um painel líquida retina de altíssima precisão. Para quem trabalha com design, fotografia ou até edição de vídeo, a fidelidade de cores aqui é a regra. Diferente de outros modelos que podem saturar demais as cores, o iPad Air você vê a realidade aqui. E a fluidez do sistema junto com a resposta da caneta é algo que a concorrência ainda luta e muito para chegar perto. Ele é extremamente fino, todo em alumínio e passa aquela imagem de profissional onde quer que você chegue. Mas ó, você já sabe o que eu vou falar aqui. Potência de notebook também vem com preço de notebook. Mas calma, vamos falar de resultado na prática. O que esse chip M3 faz por você? Se você é do tipo de pessoa que precisa editar vídeos em 4K com dezenas de camadas, esse tablet simplesmente não sabe o que é esperar. A renderização é quase instantânea. Ele é capaz de rodar aplicativos que antes eram exclusivos de computadores de mesa com uma facilidade que chega a assustar. Além disso, galera, ele vem com 8 GB de memória RAM que são extremamente bem otimizados pelo sistema da Apple. É aquela experiência de nunca ver um aplicativo fechar sozinho ou o sistema dar aquela travadinha chata no meio de uma tarefa importante. Ah, e tem uma coisa também, o ecossistema. Se você já usa o iPhone ou Mac, a integração aqui é na hora. Copiar um texto no celular e colar no tablet. Usar o iPad como uma segunda tela para o seu notebook. Tudo isso adianta o seu lado de uma forma que nenhuma outra marca consegue fazer com tanta perfeição em 2026. E meus amigos, eu confesso para vocês que esse tablet não é um tablet barato, mas é o único da lista que você compra hoje e tenha certeza absoluta que ele vai ser uma máquina de ponta pelos próximos 7 ou 8 anos. É um investimento para quem não quer se preocupar com tecnologia por muito tempo. Bom, galera, estes foram os 5 melhores tablets custo-benefício de 2026. E como vocês viram, tem desde o Galaxy S10 Lite para quem quer economia e o kit completo, até o iPad Air M3 para quem precisa de força bruta profissional. E lembrando, meus amigos, que os links de todos eles e até da caneta vão estar bem separados aqui na descrição, beleza? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual desses tablets vale mais o investimento. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima!